Pensa na alegria de uma pessoa que recebeu a seguinte notícia: conseguimos guardar o dinheiro para viajar para Disney e você vai falar inglês com o Mickey. Que menina de 17 anos não ficaria incrivelmente feliz com essa notícia? Essa foi a Paula. Feliz da vida, sabendo que ia finalmente fazer a primeira viagem internacional e falar inglês, a língua que ela mais amava no mundo. Pensa na alegria dessa Paula. Tão jovem ainda, com todos os sonhos do mundo, pensando: é hoje que eu vou falar inglês. Vai ser nessa viagem, vai dar tudo certo, eu vou conseguir me comunicar e vai ser tudo mil maravilhas. Afinal de contas, eu fiz 6 anos de curso de inglês, eu vou conseguir ter a conversa mais fluente de todas. E foi aí que a Paula, de 17 anos, ficou redondamente enganada. Se você já ouviu essa história antes, significa que você já me acompanha há um tempo e que você já sabe de cabo a rabo o que aconteceu e sabe que eu cheguei no meu destino com a minha família, a única pessoa que falava inglês, e tomei um belo de um balde de água fria na cabeça, sem conseguir me comunicar com os outros. Pensa só no tamanho que foi essa frustração. Gigantesca frustração de você não conseguir falar minimamente o que você sabia, o que você tinha aprendido. E é exatamente o que eu quero fazer com que você não passe. Essa é a minha missão de vida. Depois dessa viagem, o meu mundo virou de cabeça para baixo e eu decidi que eu queria me tornar professora para ajudar pessoas como você a não passar pelo que eu passei. E eu descobri com uma idade bastante jovem que a fluência, ela é diferente do saber inglês. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente traz informações na prática para você colocar em uso assim que você finalizar o vídeo, para você já saber o que fazer, qual é o plano de ação para você não passar mais perrengue com o seu inglês. E hoje a gente vai falar sobre como ter conversas fluentes sem travar, mesmo que você tenha um vocabulário limitado. É essa a nossa pauta de hoje e está imperdível. Assiste esse conteúdo até o final, então, e você vai sair daqui com muito conhecimento de valor a respeito desse tema. A gente vai falar então hoje sobre a habilidade de conversar em inglês. Não tem nada a ver com tempo de estudo e muito menos com decorar vocabulário. Vocabulário tem muito mais a ver com dinâmica. E é disso que a gente vai falar. A gente vai entender o que é essa dinâmica de estudo, o que é esse ritmo que você precisa aprender a desenvolver para ter uma fala fluida. Mesmo que você sinta que tem o inglês básico, que não se comunica da maneira que você gostaria, não se preocupa, porque tudo isso vai ficar em segundo plano, tá? Imagina que é como dançar. Para você dançar, você precisa entender o ritmo, senão você vai pisar no pé do seu parceiro, vai cair no chão, vai tropeçar, e não é o que eu quero hoje para você, certo? E em momento algum, claro. A gente vai falar do nosso primeiro ponto, que é a respeito do saber inglês. Saber inglês, tá? E por que eu tô colocando aqui entre aspas? Porque, minha gente, saber inglês é muito diferente do que você saber, por exemplo, história, geografia, música, teoria musical. O inglês, ele é uma língua, e como língua, ele precisa de prática real. Ele é uma ferramenta de comunicação. Ou seja, você só saber sobre a língua não significa que você vai se comunicar nessa língua. E talvez ninguém tenha dito isso até hoje. Então tô aqui eu com essa cara de pastel para te falar que
Saber inglês não te vai fazer mais fluente. Lembra do exemplo que eu acabei de dar? Do exemplo da Paula de 17 anos, que tinha estudado inglês durante 6 em um curso tradicional de uma escola de idioma e não estava preparada, não estava apta para me comunicar com as pessoas de maneira confiante. Por quê? Por quê? Porque não foi isso que nos foi ensinado. A priorização maior sempre foi no quê? Na fixação, na mecanização do aprendizado. Claro que é importante você fixar, você escrever, mas só isso. Imagina que são 4 pés da cadeira. Ele é um dos pés, a fixação. Sem um deles, a cadeira não é mais cadeira. Ou seja, tem 4 pontos importantes que você tem que levar em conta quando você for pensar em desenvolver fala em inglês, desenvolver inglês. Primeiro ponto que você não pode deixar de lado, gramática, ok? Segundo ponto é a conversação. Terceiro ponto é o vocabulário. E o quarto ponto é o uso correto de estruturas, tá bem? Então, eles se transpassam entre si, tá? Vou colocar esses pontos aqui para você lembrar. Então, são esses os 4 pontos que você não pode deixar de lado. Você não pode querer fazer uma coisa sem a outra. Se você tira os pés da cadeira, não é mais cadeira. Lembra dessa historinha da cadeira, porque vai fazer todo sentido do mundo. Uma coisa não anda sem a outra. E se você tirar uma, ferra com a outra. E assim vai. Você precisa dessas 4 andando ao mesmo passo, andando em harmonia, para você se desenvolver como um falante de inglês. Perceba que eu disse falante. Eu não disse um sabedor do inglês. Porque você saber sobre o inglês não vai te ajudar numa conversação, num momento de bate-papo que você for ter quando for conversar com alguém, certo? Vamos falar então sobre o teste real. Qual é o teste real, tá? Você consegue manter uma conversa de 10 minutos sem travar? Olha lá, primeiro teste. Segundo, improvisar quando não sabe uma palavra? Isso é uma coisa importante de você levar em conta. Você consegue fazer a conversa fluir naturalmente? Se você conseguiu responder sim para esses 3 pontos, parabéns, parabéns. Você não é apenas uma pessoa que sabe inglês, você aplica o inglês, ok? Um exemplo disso, que é muito bacana, é o seguinte: quando você viaja para um país no qual o inglês não é a primeira língua, ou seja, que as pessoas de lá aprenderam inglês como segunda língua, do mesmo jeito que você, bonitinho, que está me assistindo, você tem esse parâmetro real, né, de se comunicar com outras pessoas que aprenderam inglês como você. É diferente do que você conversar com um falante nativo, certo? O feeling, a vibe é diferente. Tanto você quanto a outra pessoa podem sentir limitações por não se tratar da primeira língua, mas quando há comunicação, quando um entende o outro, você vê que a conversa de fato fluiu. Você vai saber todas as palavras sempre? Não. Muito provavelmente você vai precisar ter essa maleabilidade, essa flexibilidade de mudar uma palavra aqui, mudar uma palavra ali e seguir o jogo, não ficar empacando nas coisas. É aí que mora o grande pulo do gato. A maioria das pessoas se inibe. Quando não sabe uma palavra, dá aquela travada. Não, 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 não seja assim. Pense que você precisa se conduzir a sempre mudar a linha narrativa, escolher uma outra palavra, se expressar de uma outra forma. É o famoso ter jogo de cintura, né? Nós, como brasileiros, temos bastante jogo de cintura dentro da nossa própria língua e já passou da hora da gente desenvolver isso com as outras línguas também, assim como o inglês, tá? Isso vai acontecer numa conversa com
pessoas que aprendem o inglês como segunda língua, assim como você, com nativos, com outros brasileiros. O que eu coloco aqui é que a diversidade cultural, ela vai ter um impacto na conversação que você vai ter com a pessoa, tá? E às vezes algumas questões culturais podem impedir ou dificultar o entendimento na produção de alguns sons relacionados, né, à pronúncia que a pessoa vai ter, ou alguns regionalismos, a pessoa vai usar uma palavra que é muito usada naquele lugar, mas que você nunca ouviu. Isso faz parte do jogo, tá? Hoje mesmo eu estava conversando na aula com um aluno que é brasileiro, está morando em Dublin, e ele relata exatamente isso, que as pessoas nas conversas usam vocabulário extremamente específico lá de Dublin, e que elas até entendem quando ele usa o vocabulário mais abrangente, que ele aprendeu na escola de inglês, por exemplo, mas que soa esquisito. Esse soa esquisito é o momento da sua maleabilidade, da sua adaptabilidade entrar em jogo para conseguir compreender e produzir também da maneira que as pessoas falam no lugar que você vai, que é exatamente o que está acontecendo com ele, ok? Seguindo então, para você sair daqui com informações valiosas, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre input e output, tá? Para você entender por que que até agora você sente isso, que ai, eu consigo entender o meu filme, eu consigo entender a série, eu ouço podcast, consigo até fazer valer ali, mas na hora que eu tenho que falar, são as habilidades passivas versus as habilidades ativas, ok? E isso é muito importante de você observar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o input. O input, ele é quando você consome inglês, ou seja, consumir inglês. Por exemplo, ler, assistir, ouvir, tudo isso você está dando para a sua mente elementos para pensar, para processar as informações e o conhecimento em inglês. Isso é show de bola, isso é importante, mas não basta. Você precisa produzir oralmente, que é o que a gente chama de output, que é quando você produz inglês. Um sem o outro, lembra das 4 pernas da cadeira? Tá tudo ali juntinho, hein? Você vai falar, vai escrever e vai responder em tempo real, ok? Então vamos entender qual que é a lógica aqui do input e do output. Vai entrar bastante coisa, você vai ser exposto ao inglês, então vai transformar o inglês em uma obsessão. Ai, Paula, que palavra horrorosa. É uma palavra forte, exatamente como o conceito que ela precisa ter na sua vida nesse momento. Você precisa colocar isso como algo extremamente importante na sua vida e seguir, ok? Não obsessão no sentido negativo, mas obsessão no sentido de eu estou muito obstinado a fazer isso e eu vou fazer, certo? Então vai consumir, vai entrar bastante coisa, você vai receber muito conhecimento. E na hora de colocar para jogo, de produzir inglês, você vai perceber que vai ser em menor quantidade do que o que você recebeu. Isso é natural, porque todo conhecimento ele passa ali pelo nosso crivo, pelo nosso filtro, pelo nosso esquecimento também, e é quando a gente produz. O que a gente conseguir produzir mesmo é porque ficou retido, ficou gravado, consolidado. E como a gente consolida? Treinando. Não é só aqui que a gente treina, como a gente fez a vida inteira nas escolas tradicionais. A gente treina também aqui, a gente treina também ouvindo e respondendo. Tem várias formas de treinar, ok? E aí, agora que você já sabe a diferença do input e do output e como eles vão fazer a diferença toda na sua produção, tá? A gente vai para a parte de armadilha, tá? Tem uma armadilha que eu vou comentar aqui, que é a armadilha da preparação,
Bom, quando a gente vai se comunicar com alguém, tem um momento ali que a gente sabe que vai usar o inglês, que vai falar com as pessoas, ai, vai dar tudo certo. Eu tô até pensando aqui que frases que eu vou usar na minha viagem, que tópicos que eu vou puxar de conversa. Ai, se alguém perguntar X, eu vou responder Y. Aí na hora H, você trava mesmo assim. Por quê? Gente, a gente precisa parar de tentar controlar as coisas, tá? Isso é um dos motivos pelos quais você sente que o seu inglês não flui, que você trava, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, tá? Para de tentar controlar as coisas, isso é uma grande armadilha, ok? Você precisa lembrar que a conversa real, ela é imprevisível. Não tem como você seguir um roteiro, tá? Você precisa deixar fluir. Você pode sim treinar situações, tá? E como que você treina situações? Isso existe organizado dentro dos sites que eu sempre passo para os alunos e você pode pesquisar, como por exemplo, at the restaurant, at the hotel, at the park, at the movie theater. Tem várias situações que você pode se familiarizar com o vocabulário, com o tipo de estrutura que se usa. Isso aí é mais estudar o esqueletão. Quando tem o esqueletão, você consegue se guiar, ok? E aí flui muito bem. Vamos então com história real? Quem não conhece aquela pessoa que, mesmo com os erros, mesmo com toda a insegurança, dá um jeito de continuar falando e desenrolando e nem se preocupar se alguém tá achando, ai, o sotaque feio, o sotaque esquisito. Sabe aquela pessoa literalmente desenrolada? Eu conheci uma pessoa exatamente assim. Ela se tornou guia de viagem e ela roda o mundo viajando e conhecendo novas pessoas e sendo guia turística. Ela, toda vez que muda para um lugar diferente, ela, antes de se tornar guia, ela estuda sobre o país, entra em contato com os locais e vai desenvolvendo ali o networking dela naquele lugar. É maravilhoso ver como, apesar dela cometer deslizes, como é esperado, as pessoas a compreendem e ela compreende as pessoas. E no fim das contas, não é esse o nosso objetivo? Seja como essa guia turística tão querida que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer. E não se preocupe no julgamento. Ah, estão achando que eu tô errando muito, que eu tô falando feio, que eu tô falando isso, que eu tô falando aquilo. Isso não importa, tá bem? E a gente segue então para a segunda parte aqui de verdades e mitos sobre verdades e mitos sobre conversação. Qual é uma grande verdade? Conversação é ritmo e não perfeição. E a gente precisa buscar, então, exatamente, pautar a nossa conversa no ritmo que os dois envolvidos ali, ou mais pessoas, colocarem. Você não vai precisar criar frases perfeitas ou usar a gramática perfeita para ser compreendido. Você vai precisar seguir o fluxo que for colocado, ok? Imagina só a seguinte situação. A pessoa pergunta assim para você: What do you do for fun? E aí você trava por vários segundos antes de responder. I enjoy watching TV series and reading books. Percebe só o quanto o medo de responder te deu essa estagnada?
Não pense dessa maneira. Lembre-se de respirar fundo, dar aquela diminuída na ansiedade que ela atrapalha a sua performance e vamos lá. What do you do for fun? I love movies and I watch TV series, I read books. Percebe como as duas respostas foram parecidas, mas a diferença é que na primeira vez eu demonstrei estar muito mais preocupada com a forma do que com a entrega, do que com o conteúdo em si? Pensa nisso, ok? Vamos para a próxima verdade aqui. Os nativos não falam como você pensa. Eu estava até compartilhando com um aluno meu um vídeo que eu recebi a respeito de- desse ponto, né? De como os falantes nativos tem muita coisa que eles mesmos não sabem explicar o motivo de por que que é dessa forma e não daquela outra. Era um videozinho de piada, de comédia. Mas aquela pontinha de verdade, sabe? Ai, nossa, os nativos usam um vocabulário sofisticado, uma gramática perfeita. Não, não é isso. Muitas vezes os falantes nativos priorizam palavras simples que vão servir o propósito de comunicar e acabou, e fim da história, e tá tudo certo. Eles usam fillers o tempo todo, que são pequenas palavras que vão na conversa para preencher um tempinho de insegurança, de que você tá pensando no que você quer falar. I mean, like, ok? Gírias acontecem o tempo todo também, não é um problema usar gírias na conversa, desde que seja um momento mais informal, certo? Próxima verdade. Conversa é sobre é como se fosse um jogo de ping-pong. Nunca é um monólogo, tá? Por que que eu tenho que dizer isso? Todo mundo já teve a experiência chata de conversar com uma pessoa que só fala o tempo todo? Que só fala sobre ela? Não seja essa pessoa, ok? Não seja essa pessoa. Se você ficar pensando em dar respostas elaboradas e florear muito, você vai acabar perdendo o timing e esquecendo que resposta é uma troca. É uma troca rápida. Você responde e devolve, responde e assim vai, como o jogo do ping-pong, ok? Então, agora que a gente falou de algumas verdades, né? A gente desmistificou essas ideias erradas aí de que a gente acaba perpetuando com o tempo, né? E ignorância por não conhecer mais. A gente vai para a última parte, que é sobre como mudar tudo em relação à sua comunicação. Como mudar absolutamente tudo, né? O que funciona? Não vai funcionar você só decorar vocabulário, você só fazer exercício de gramática. O que funciona de fato, tá? Isso aqui comprovadamente. Você, depois de ter recebido o input, você transformar em output falando com pessoas um pouco por dia. Ai, mas eu não tenho ninguém para conversar em inglês. Faça amizades online, entre em fóruns, conheça pessoas, esteja disposto a conhecer, a ouvir, a se entregar a esse processo, tá? Ai, mas eu sou tímido. Pode começar com inteligência artificial, não tem problema não, nada contra. Mas aos pouquinhos migre para conversar com gente de verdade, ok? Aceitar que errar é bom. Abrace os seus erros. É no desconforto, quando a gente se sente confortável nesse desconforto do erro, que a gente cresce, ok? E focar em manter a conversa viva e não em ser perfeito, ok?
E é exatamente o que você vai conseguir fazer. Você vai, aos pouquinhos, mantendo um ritmo mais lento, o que é natural. Depois você vai intensificando, tá? Você vai passando ali do caos para um clique, para uma fluidez maior. Fazendo isso consistentemente, treinando esse output, você vai tendo cada vez mais resultado, tá? Então a gente vai passar para 3 coisas que aceleram tudo, tá? Você tem que escolher. Então, dicas úteis. Dicas úteis para acelerar esse seu processo. Escolher tópicos simples no começo, tá? Escolher temas simples no começo. Aquelas coisas assim mais batidas mesmo para você ganhar mais vivência. Comida, filme, viagem, tá? Se comunicar com estudantes também, se for possível. Tem aquele aplicativo que eu falei bastante já, Hello Talk, é um exemplo, tá bom? Gravar conversas e ouvir depois, ok? Ouvir depois. Isso é brutal. Isso faz uma diferença gigantesca. Isso é algo que, se você não faz ainda, comece a fazer, porque vai te ajudar e muito, ok? Vamos então finalizando esse conteúdo nosso de hoje com obstáculos reais e como você vai superar de maneira bastante leve, de maneira bastante tranquila. Então, o obstáculo é: não sei o que falar. Pense, crie tópicos, se torne uma pessoa interessante. O que você pode conversar com alguém que você conhece logo no primeiro momento que é legal? Por exemplo, filmes que você viu recentemente, lugares que você quer visitar, comida brasileira, diferenças culturais, o seu trabalho. Tem esses tópicos de segurança para manter uma conversa sempre em movimento. Segundo obstáculo, a pessoa falar rápido demais. Esse obstáculo é muito comum. A gente ouve bastante as pessoas se referindo à rapidez da fala. Na verdade, o que acontece não é que a fala é rápida demais, ela é conectada demais, demais em relação à sua fala, por isso que há um estranhamento, ok? Peça para a pessoa repetir, não tem problema nenhum. Seja humilde. I'm sorry, could you repeat? I'm sorry, I didn't catch that. I don't understand. Could you repeat? My English is not perfect. I'm sorry. Can you speak a little slower? E assim, toca o barco. Ninguém vai se portar com isso. Terceiro obstáculo. Fico nervoso e travo. Se você sentir, eu tô ficando nervoso, vou começar a travar. Não tem problema. Para de lutar contra o nervosismo, dá aquela baixada na sua ansiedade, tá bom? E você vai sentir que vai melhorar muito a sua produção quando você estiver um pouco mais calmo. Isso não vai acontecer do dia para noite, isso é treino, ok? Então a gente vai chegando ao final. Eu tenho um convite para fazer para você. Se você gostou dessas dicas que eu te dei aqui, você já deixou o seu like? Deixa esse like porque ele é fundamental para me ajudar a entregar esse conteúdo para outras pessoas com interesse parecido com o seu, tá bom? Deixa uma pergunta, faça um comentário, eu respondo cada um deles pessoalmente. E caso você queira uma orientação de estudo, uma sequência lógica para ter começo, meio e fim, dia após dia, essa exposição ao inglês, toca no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado para a minha página, em que você vai encontrar mais informações a respeito da minha maneira de trabalho, desenvolvida após 16 anos, ensinando inglês para pessoas como você, que sentiam dificuldade no início, que sentiam que travavam na hora de falar, mas que colheram resultados incríveis dentro dos ciclos de 90 dias que eu proponho. Se você quer saber mais, toca aqui no link e corre lá para a página, mas não deixa para depois, porque as vagas são limitadas. Eu acompanho cada uma das pessoas pessoalmente. Você não estará sozinho em nenhum momento.
E se você gostou desse conteúdo, se ele foi bom para você, se você achou que foi interessante, não deixa de enviar para alguém. É muito bom quando você tem a oportunidade de receber de um amigo, de uma pessoa de confiança, um vídeo como esse, que foi feito com muito carinho, pensando no que você precisa. Então, nos vemos na próxima semana. Thank you very much. See you next time. Bye bye.